Talvez você quisesse dar um tempo, abandonando o que Deus tem pra você. Talvez sofreu um preconceito do próprio irmão do lado que não soube te entender. Não sei o que você veio fazer aqui. Fala, mas sei o que Deus veio fazer aqui é eu te encontrar. Fala pra ele, se você entrou feliz, você vai sair mais feliz. Fala, mas se você entrou triste, se prepara. Porque Deus hoje vai enxugar todas as suas lágrimas, vai levantar a tua vida, vai colocar teu ministério de pé e o teu culto vai dividir, meu amado, em duas histórias, antes e depois dessa palavra. Deus vai mudar. Quem quer, levanta a mão e dá glória ao nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, por gentileza, abram vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. No domingo passado, quando eu me lembrei que tinha um compromisso com o pastor Edson de estar ministrando a palavra de Deus, nesse domingo, dia 21, no culto dos jovens, eu percebi que quando eu lembrei disso, a minha garganta começou a ficar com um certo problema e eu não podia nem engolir água, que minha garganta doía por demais. Então eu pedi a Deus que estivesse me revelando, porque com certeza aquilo seria uma batalha espiritual. E quando eu dobrei o joelho para agradecer a Deus pela noite que Ele tinha me dado, pelo dia que acabava de começar, eu vi meus irmãos como uma feitiçaria que tinham feito contra a minha vida para poder eu parar de pregar. Eu queria compartilhar com os irmãos, porque todas as derrotas de Satanás têm que ser contadas. Porque a derrota do nosso inimigo, meus irmãos, é motivo de você não ficar com essa carinha toda jururu nessa noite, mas de levantar a mão e glorificar o Deus que quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aleluia. Irmãos, de olho aberto, eu vi na minha frente como se fosse um boneco, e esse boneco ele era como se fosse de pelúcia. Era um menino, e dentro desse boneco tinha um esqueleto, e como que tivessem aberto, varão, o pescoço dele aqui, e aparecia esse osso aqui no pescoço, e colocaram um prego dentro do osso do pescoço, e eu ouvi um babulcio de vozes de pessoas que tinham acabado de deixar o boneco dizendo: vai dar calo na garganta dele e ele não vai poder mais pregar. Eu fui e falei assim: vai dar calo na garganta de Satanás, porque domingo eu estou lá e o povo de Deus há de ser abençoado. Meu irmão, essa noite não é uma noite comum. Sinto muito você que se maquiou todinho e veio pra cá pensando que não vai borrar sua maquiagem. Sinto muito você, meu amado, que pensa que vai ficar igual um prego agarrado nesse banco aí. Jesus hoje vai tirar toda a corda e vai colocar formiga. Você vai pular na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem achou Daniel capítulo 1, versículo 8, senão começa a pregar e nem leio. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queria agradecer ao pastor Edson, que no momento está ausente. Queria agradecer a juventude dessa igreja por mais uma vez me dar uma oportunidade. É a terceira vez que estou aqui. Amo os irmãos de coração. Acho essa igreja uma das poucas igrejas que ainda guardam a palavra de Deus, onde há pessoas com o coração aberto, jovens com o coração aberto, onde as pessoas têm um compromisso com Deus, onde são verdadeiras, onde se entregam mesmo, onde os crentes não deixam o culto para ver Salve o Jorge, mas estão aqui na presença de Deus, né, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria agradecer e queria que vocês aplaudissem a vocês mesmos, por gentileza. Queria deixar um abraço para o meu pastor, o pastor Wagner Diniz, da Igreja Assembleia de Deus, Casa de Libertação para os Povos, onde alguns varões já estiveram ali nos visitando para a honra e glória do nome do Senhor. Que reside ali, né, na BR-101, eu acho, e ao lado do posto de Xangri-Lá, os irmãos também estão abertos quando quiserem fazer uma visita, às terças, às quintas e aos domingos, às 7h30 da noite, amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, vamos ler. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quem achou da glória mais desesperada, glória! Diz: mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção e manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos
eunucos. Louvado seja Deus. Feche a sua Bíblia, meu amado. Pode assentar aplaudindo ao nome do Senhor. Isso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, quando se fala de culto de jovens, os pregadores geralmente se ocupam e assumem o papel de trazer uma mensagem de algum jovem da Bíblia. E eu perguntei a Deus se Ele queria que eu fizesse diferente, porque eu sempre gosto de ir na contramão das pessoas que gostam de uma rotina. Fala para o seu irmão, a rotina cansa e enjoa. É por isso, fala para ele, que Deus não vai te dar arroz e feijão hoje. Fala, Jesus preparou uma picanha. Fala, não sei se você tem estômago para isso. Fala para ele. Mas fala, Deus já preparou um engove e uma emparema para você. Ele vai te abençoar. Se você quer, joga a sua mão para cima agora. Mas o Espírito Santo mandou falar sobre um jovem que é um diferente de todos os jovens. O tema dessa mensagem é o jovem trazendo avivamento. E eu queria dizer para você o que é avivamento, irmãos. Dentro desse texto que nós lemos, eu queria que você caminhasse dentro da história comigo e imaginasse que existia um rei por nome de Nabucodonosor. Esse rei tinha um pai chamado Nabopolassar. Nabopolassar, ele empreendeu uma batalha de conquistar os reinos que estavam perto de si, para que ele pudesse formar um monopólio, para que ele pudesse formar uma cidade-estado, a fim de governar todas as cidades que estavam ao redor dele. Ele queria ser o governador único do mundo. Ele construiu para si uma cidade onde tinham cerca de 200.000 habitantes. Talvez você possa pensar, irmão Mateus, a cidade de Campos dos Goytacazes tem essa quantidade de habitantes, mas naquele tempo era um número maior que uma pessoa podia concentrar dentro de uma cidade. Aquela cidade tinha um muro com cerca de 100 metros de altura e 30 metros de largura. Os soldados faziam como se fossem cavernas dentro dos muros, para dentro e para fora da cidade. E ali eles moravam e ficavam com suas flechas apontadas para fora e para dentro. Ninguém poderia sair da cidade a não ser que fosse a mando do rei Nabucodonosor. E ninguém poderia invadir aquela cidade, porque uma muralha muito grande com soldados armados protegia aquela cidade de qualquer invasão inimiga. E diz a palavra do Senhor que esse Nabucodonosor, por volta de 561 a.C., ele entra na cidade de Jerusalém e ele tenta destruir a estratégia do povo de Deus de vencer. Preste atenção que quando Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém, de Israel, ele vai lá e ele destrói o templo, porque ele sabe que a vitória do cristão, do servo de Deus, está em vir nessa casa. Muitas pessoas abandonaram o hábito de vir para a igreja, pensam que podem servir a Deus em suas casas e dizem que não precisam de pastor para poder se salvar. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: se você não estiver ligado ao corpo, você não vai subir como um membro solto. Ei, eu quero te dizer, a salvação é individual, mas a gente só chega lá na união, só chega lá de braço dado, só chega lá colocando em pé aquele que está caído. E diz a palavra do Senhor que Nabucodonosor, ciente disso, ele destrói o templo. Por que ele destruiu o templo? Porque ele sabia que o povo que estava sendo cativo por ele, se buscasse a Deus no templo, obteria a vitória e não ficaria cativo. Ele ainda entendeu na sua mente que eles poderiam reconstruir o templo que por ele uma vez fora destruído. Então ele coloca um cemitério na frente do templo. As pessoas que morreram na batalha, ele enterra na frente do templo, porque o judeu não poderia tocar em coisa morta. Então quando o judeu ia até o templo, as minas, para poder... Estou falando? Quando ele tenta com a minha garganta, não consegue, ele tenta com o microfone. Para poder, irmãos, reconstruir. Então ele teve a ideia brilhante e pensou dessa maneira: se eu colocar um cemitério, os judeus não poderão chegar até o outro lado para, enfim, reconstruírem o templo e buscarem a Deus no templo. Aí os judeus começaram a ir para os montes buscar a presença do Senhor. Diz a Bíblia que ele agora começa a juntar muitos animais de carga e destrói também o monte da cidade de Jerusalém, a fim de tirar todos os lugares que o povo de Deus tinha como buscar. Satanás hoje está fazendo isso de uma forma diferente. Calma, que eu já vou chegar em Daniel. Satanás, ele tenta colocar na sua frente coisas que você gosta de fazer, mas que não provém de Deus, para que você não venha, meu
presença do Senhor? Já percebeu que quando o ensaio da mocidade é marcado, pessoas batem na sua porta, ligam para o seu telefone, a fim de que você venha fazer um outro compromisso com eles e não cumprir o seu compromisso na casa do Senhor? Já percebeu que quando você determina no teu coração de fazer um jejum ou de buscar a presença de Deus, Satanás sempre tenta colocar uma pedra obstacular no teu caminho para você poder não chegar até esse lugar, não alcançar o teu propósito, a tua vitória? Já percebeu que quando começa a campanha, quem sabe de 7 quartas-feiras ou sextas-feiras, Satanás tenta colocar um empecilho para você não chegar nesse lugar? Mas bem-aventurados são aqueles que chegaram até a casa de Deus hoje, porque Asaf disse: eu estava fingindo até que eu entrei no santuário. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nabucodonosor, endemoniado, meus irmãos, ele destrói tudo e ele leva cerca de 3.000 judeus para dentro da Babilônia. Dentro desses 3.000, ele levou os mais bonitos, faz assim com o dedinho, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais espertos e os governantes. Essas pessoas que estavam no número de 3.000 eram dessas 4 classes. Preste bem atenção que Daniel estava dentro dessa classe. E quando ele pega essas pessoas, ele começa a querer alimentar essas pessoas com o manjar que ele mesmo comia, porque o rei comia do bom e do melhor que a terra produzia. O rei, ele se alimentava e bebia as melhores bebidas que a terra e o homem poderia dar. Mas quando ele se depara com um jovem chamado Daniel, ele fica assustado, porque Daniel não era acostumado a beber e comer o melhor que o homem podia dar. Ele vivia naquele versículo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Daniel não se alimentava de coisas pequenas, nem de coisas frívolas. Daniel não engolia qualquer pregação que ouvia sair do altar. Daniel não engolia qualquer profetada que entregavam para ele. Daniel não ficava ouvindo aquele fofoqueiro que fala mal do ministério do pastor e quer destruir a tua vida. Daniel não dava ouvido a caluniador que fica se levantando contra a obra de Deus. Daniel não dava ouvido a Jean Willis que quer fazer a lei para homem casar com homem. Daniel não dava ouvido a deputados que querem legalizar o aborto. Daniel não dava ouvido a pessoas que não têm compromisso com Deus. Então ele começa a dizer: eu não vou seguir o conselho do rei Nabucodonosor, porque dentro de mim há um compromisso com Deus e eu não irei desonrá-lo. Pode me jogar na cova, pode me jogar na fornalha e vai jogar meus amigos, mas eu não me diante dessa imagem. Eu não como aquilo que qualquer um come, porque, meu amado, que você tem que ser diferente, porque o Espírito que está em ti é diferente, porque, meu amado, que você não pode fazer certas coisas que algumas pessoas fazem, porque essas pessoas não têm sobre a testa delas a chamada e o selo da promessa que você tem. É por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 7 versículo 1 está escrito: ora, meus amados irmãos, vocês têm promessa, vocês que têm um selo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pelo poder da palavra que está em vós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo isso para a tua vida hoje. Não fica conformado com o sistema babilônico atual, se corrompendo ou aceitando tudo aquilo que lhe entregam na sua mão para fazer. Ei, eu quero te dizer: mentira não tem tamanho, pecado não tem tamanho, não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado diante de Deus. Não adianta você dizer: eu adulterei com aquele irmão ou com aquela irmã, e você, meu amado, dentro de 4 paredes se corrompe. Não adianta você dizer, meu calamando na sai, que você não está praticando pecados escandalosos diante dos olhos dos homens, mas no íntimo do teu coração você amaldiçoa a obra de Deus, você fala contra a vida de outras pessoas. Ei, não existe pecadinho e pecadão. Tudo que o teu irmão diz: não existe pecadinho e pecadão. Fala para o seu irmão: o que existe é o sistema babilônico que tenta entrar dentro da igreja. Fala, mas Deus vai levantar Daniel, e que não vai se contaminar com o manjar do rei. Fala assim agora: eu sou Daniel, pode me jogar na cova com 90 anos de idade,
tinha gente a seu serviço, ele tinha escravos ao seu serviço, ele tinha o melhor governo que a terra poderia promover. Mas diz a Bíblia que um jovem chamado Daniel, ele entrou lá para fazer a diferença e mudou toda a história da Babilônia. É aqui que eu começo a minha mensagem e dizer para você o que significa avivamento. Fala para o seu irmão, o que significa avivamento? Fala para ele. O que significa avivamento? Pergunta mais uma vez. Avivamento, meu amado, é trazer vida espiritual. Avivamento, meu amado, é você entrar num sistema totalmente corrompido e você, pela glória de Deus que um dia adentrou em seu coração, mudar todo o estado daquele lugar pela unção que tem dentro de você. Avivamento, meu amado, é você às vezes viver dentro da Babilônia, mas não ser babilônico. Fala para o seu irmão, eu posso estar na prova, mas eu não sou crente. Fala, eu posso estar na dificuldade, mas eu não permanecerei na dificuldade. Meu amado, existe uma diferença de ser e uma diferença de estar. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, disse: quando estou fraco, eu o quê? Por isso que precisa de uma Bíblia mais apurada. Quando estou fraco, eu o quê? Eu sou forte. Você pode estar fraco, mas você é forte. Estar é por um momento, você está agora, amanhã não está mais. Mas aquilo que você é, ninguém pode mudar. Pode perseguir você, inventar calúnia, tirar o seu emprego, tocar nos seus filhos, na tua família. Pode o médico dizer que você está desenganado, mas aquilo que você é, ninguém pode mudar. Aquilo que Deus colocou no teu coração e disse vai se cumprir, vai acontecer, ninguém vai impedir de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem crê em promessa ainda, levanta a mão, meu amado. Não, glória para Jesus. E aquele jovem, a Bíblia diz que o espírito de excelência estava sobre a vida dele. Diz a palavra do Senhor que um dia Nabucodonosor teve a ousadia de fazer uma festa para pelo menos 1000 pessoas que viviam no seu palácio. Essa festa foram só para os mais chegados, só para os mais próximos. E Nabucodonosor, para se amostrar para sua família, para poder querer aparecer para os seus parentes, ele fez o seguinte: ele viu que as taças dele não eram de mais valor do que as taças que tinham dentro da casa de Deus, porque Salomão deu para Deus o melhor que ele tinha para oferecer. Todas as taças que tinham no templo eram de ouro, e como ele tinha destruído o templo, ele levou a riqueza, as taças, para dentro do reino da Babilônia. E quando ele levou essas taças, ele teve a ideia de fazer o seguinte: eu vou pegar as taças de ouro e vou colocar essas taças, vou colocar vinho nelas e vou servir para os meus parentes, só para poder dizer que eu tenho muita glória, só para poder aparecer e dizer que eles estão bebendo numa taça de ouro. Eles não vão beber nessa taça de metal, tem nessa de ferro, eles vão beber na de ouro. E Nabucodonosor, alimentando o orgulho do seu coração, fez isso. Diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6, que quando ele fez isso, louvado seja o nome do Senhor, apareceu uma mão escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, ou Mene, Mene, Tekel, Peres. Diz a palavra, meus amados, que ele chama agora todos os astrólogos, todos os macumbeiros, os adivinhadores, necromante, quiromante, cartomante, hidromante, para poder adivinhar o que significava aquela letra dourada que estava na parede, que eles entendiam que era o Mene, Mene, Tekel, Parsim. Diz a Bíblia que nenhum deles conseguiu dar uma resposta que satisfizesse o ego de Nabucodonosor. E Nabucodonosor simplesmente eliminou essas pessoas do seu reino, até que chega um homem chamado Daniel. Daniel chega para trazer avivamento. Daniel chega onde está morto e traz vida. Daniel chega onde não tem esperança e traz esperança. Daniel chega onde tem a dúvida e traz a resposta. Daniel chega onde não há nada e mostra que Deus na vida dele era tudo. Daniel chega onde tudo estava acabado e coloca tudo de pé. E quando Daniel chega, ele começa a revelar para o rei o que aquelas escrituras na parede significavam. E quando ele diz: olha, Nabucodonosor, o negócio é o seguinte: você corrompeu aquilo que era santo. Você, além de destruir o povo de Deus, você roubou
esposo utensílio da casa do Senhor. E Deus não aprovou tua atitude. Por causa disso, esse mene significa que Deus está repartindo o teu reino. O teu reino vai ser dominado por um reino menor. Logo depois que Nabucodonosor teve um sonho. Fala para o seu irmão, ele teve um sonho. O sonho que ele teve dizia o seguinte: ele viu uma estátua, e essa estátua era feita da cabeça de um metal, o pescoço era de um outro metal, os braços e o tronco eram de um outro metal, as pernas de um outro metal, e por fim os seus pés eram de barro. O que significa esse sonho que Nabucodonosor teve? Esse sonho que Nabucodonosor teve, cada metal e por final o barro, significava um reino que ele tinha conquistado. Mas Nabucodonosor não conseguiu conquistar o reino do Egito e nem o reino persa. Então pelo menos esses dois reinos poderiam derrotá-lo. Só que o reino do Egito era um reino muito rico. Então todo mundo pensou que a visão e o sonho que ele teve, o reino que ia destruir o reino da Babilônia, seria o do Egito, porque o Egito tinha uma política muito boa, o Egito tinha uma condição financeira muito boa. Mas Deus, quando quer, meu amado, pegar o que se exalta e colocar ele debaixo, Deus ele abate o exaltado e levanta o abatido. E Deus mostrou para Nabucodonosor: não, Nabucodonosor, o ouro que é o metal mais precioso vai ser derrotado pelo barro. E as pessoas, na sua lógica de Nabucodonosor, começaram a imaginar: como pode uma bola de barro destruir uma bola de ouro? O ouro, pelas moléculas serem unidas, elas são muito mais fortes, dura e resistente do que o barro. O barro facilmente é quebrado. Mas Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir os que são. E o reino persa, que era um reino pequenininho, que só sobrou algumas pessoas que moravam numa aldeiazinha, foi esse reino que Ciro o Grande começou a governar. Entrou na Babilônia e se cumpriu. Jeremias capítulo 29, versículo 10 está escrito que Deus usou Jeremias para falar: Ciro, se prepara, porque Deus há de te levantar para derrotar o inimigo que vive nessa época. E diz a palavra do Senhor que Deus falou para ele: eu destruirei as muralhas de concreto. Estava falando das muralhas da Babilônia. Eu destruirei os portões de ferro e os ferreiros de bronze. E o Ciro começou a se animar, começou a se encher do Espírito Santo. Ele armou um exército, entrou na Babilônia. E diz a mim que aquele muro caiu. Ele caiu para dentro da cidade. E quando caiu, começou a morrer as pessoas da Babilônia. E só sobrou ruína. O povo de Deus saiu cativo de lá, voltou para sua terra, reconstruiu o templo, reconstruiu os montes que Nabucodonosor destruíra, e voltaram a adorar o nome do Senhor. Mas agora eu quero te perguntar, meu amado, onde essa história começou? Essa história começou depois que um homem chamado Daniel entrou na Babilônia. Às vezes Deus te leva para a Babilônia para você fazer a diferença. Às vezes Deus te leva para dentro de um lugar. Talvez você está pensando em mais missionário, Mateus. Eu não sei nem por que eu ainda estou nesse serviço. Eu não sei nem por que ainda eu estou nesse lugar. Eu não sei nem por que ainda eu estou com essa pessoa. E deixa eu te dizer, meu amado, Deus ele está provando você. Porque se você tem o Espírito Santo na tua vida, você não vai fugir, você vai enfrentar. E se você enfrentar, Deus será contigo. Levanta a mão para o céu e sacode assim, porque o Espírito que está em ti é maior que o Espírito que está no mundo. Jesus de Nazaré, o Espírito de revelação vai entrar dentro de você nessa noite. Só que quem é profeta? Quem é profeta? Levanta a mão, levanta. Meu amado, Deus não vai deixar você escondido. No mesmo livro de Daniel 10, 22 está escrito: ele revela o oculto e o escondido, e não há nada que esteja em trevas que ele não mostre com a sua luz. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de Daniel. Vê se ele tem cara. Isso. Como que é a cara de Daniel, irmão Deus? É a cara de crente, amado. É a cara de crente macho, que renuncia, que paga preço, que sobe monte. Olha para a cara dele, isso. Vê se ele tem cara de que acordou meio-dia hoje. Ou vê se ele tem cara de que acordou 8 horas e foi para o joelho e
chegou nesse mundo cheio do Espírito Santo. Olha bem para ele. Vê se ele tem cara daquele crente que só abre a boca para respirar, ou se ele tem cara daquele crente, meu amado, que chegou nesse culto hoje, desesperado, adorando a Deus, porque tem intimidade com ele para fazer isso. Olha para ele! Vê se ele tem cara de Daniel, louvado seja o nome do Senhor. Vê se esse crente... Vou falar mais um pouquinho sobre cara de Daniel. Imagina a cara de Daniel indo para a cova. A cara de Daniel indo para a cova. Irmãos, Daniel foi confiante no Senhor. É verdade. Daniel foi de cabeça erguida. Daniel foi ciente que o Deus que permitiu que ele entrasse ia permitir que ele iria sair. Aleluia! Agora, infelizmente, nós conversamos com os irmãos hoje, face a face ou face a face. E esses irmãos, quando chegam para nós, só sabem relatar derrota. Olha para o seu irmão, cutuca ele e fala assim no ouvido dele: sai fora desse crente. Fala para o seu irmão: sai fora do crente pessimista. Meus amados, existem dois tipos de pessoa no mundo: o otimista e o pessimista. Se tem uma pedra aqui no meio do meu caminho e eu sou preguiçoso, eu vou querer dar a volta, não vou querer passar por essa pedra porque eu sou preguiçoso, não quero dar uma volta maior. Se eu sou uma pessoa cansada, uma pessoa melhor, que não tem prontidão para fazer as coisas, eu vou sentar na pedra e vou descansar, não vou alcançar o meu foco que está lá na frente. Se eu sou Davi, eu vou pegar a pedra, vou tocar na cabeça de Golias e derrotar ele. Se eu sou Carlos Drummond de Andrade, eu vou fazer um poema no meio do caminho de uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Se eu sou Michelangelo, eu vou ter uma ideia de fazer aquela pedra ser uma das 8 maravilhas do mundo. Vou morrer e vou continuar famoso mesmo depois de morto. Agora eu quero dizer para você, meu amado, se eu sou Jesus, eu vou falar: tira a pedra, porque o morto que está lá do outro lado da pedra tem que vir cá. O problema está na pedra ou está no homem? Pergunta para o seu irmão: o problema está na pedra ou está no homem? O problema está na forma que você vê as coisas, meu amado. Eita Jesus! Aí quando fala a verdade, ninguém quer glorificar, né? Quando fala a verdade, ninguém quer exaltar. Louvado seja Deus! O problema, meu amado, você quer um outro exemplo? Vamos voltar lá no tempo de Josué, ou melhor, no tempo de Moisés. Moisés chega e cai de Esparneia. Ele está a uma cidade, como se fosse São João da Barra e Agafone. Ele estava em São João da Barra, que era Cádiz Barneia, e precisava conquistar Agafone, que era Canaã. Quando ele chega, ele seleciona 12 espias para que pudessem visitar a terra de Canaã e trazer a notícia se as características que haviam na terra eram semelhantes às características que Deus mostrou a ele, para ver se eles poderiam invadir a terra. E não, porque crente, meu irmão, tem intimidade com Deus, ele não age por precipitação, ele busca a confirmação do Senhor. Tem muita gente casando errado. Vou falar, porque no meio do culto eu falando que profeta aqui não fica engolindo nada, então vou falar. Tem gente casando errado, dando a vida errada, entrando em serviço errado, pagando o preço há muitos anos, porque não soube escolher na tua vida, não pediu confirmação ao Senhor, e hoje está pagando o preço. Vem para a campanha, volta para casa, não leva a vitória, fica atribulado, vira um câncer na igreja para contaminar o mal. Deus vai mudar a tua vida hoje, crente. Levantador, aplaude ao nome desse Deus. Eu não sei se eu vou falar. Pode falar, igreja? Alto seja o nome do Senhor. Então, vamos embora. Vamos voltar para os espias. Os espias, quando chegaram na terra, eles voltaram e trouxeram a primeira notícia. A primeira notícia, irmão, que você permite seu ouvido ouvir, é essa que vai te motivar ou te desmotivar. A Bíblia diz em Romanos 10, 27 que a fé vem pelo e ouvir a palavra. O que você tem ouvido, crente? Irmão, estou sem fé, estou fraco. Olha isso. Mas também, irmão, quando o fofoqueiro passa, o Senhor você tem ouvido para ele, Senhor. Vai caindo de lado igual uma pipa, meu amado, empenado. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Hoje, meu amado, vai passar um cotonete para tirar essa cera do inferno que não tem ouvido, para você ouvir a palavra e que a fé vai deixar a vitória. A primeira notícia
Eita, meu Deus, Deus está falando que está visitando o homem caído, o homem de pé, que está colocando quem estava no chão de pé. Pode animar! Meu Deus do céu, agora na saraia. Eu vou concluir a mensagem para entregar algo que Deus foi falando, vou falar nesse lugar. Meus irmãos, quando ele trouxe essa notícia seguinte, Moisés, a terra realmente, falou para Moisés e para o povo, manda leite e manda mel. É a terra que Deus nos deu. O povo se animou, pegaram as suas armas para poder entrar na terra e saquear, até que o infeliz, pessimista do inferno, meu amado, ele chegou e disse, mas lá tem gigante. Pronto, o povo deixou a arma da lá, tem o quê? Tem gigante. Meu Deus, olha aí, Jesus. Tem de tão grande, são os filhos de Anak, que nós, aos olhos deles, somos como um gafanhoto. Imagina um gafanhoto diante do ser humano. Agora eu quero te perguntar, meu amado, quem ouve o pessimista e vai na ideia dele, não entra na terra, não come da bênção, fica pagando o preço e comendo da bênção que o irmão recebeu e caluniando os outros por inveja dentro da igreja. Mas aqueles, meu amado, que ouvem a palavra de Deus e deixam alimentar a fé no teu coração, eles saem desse culto nessa noite com a vida transformada. Vamos ver quem são os gigantes? Vamos lá. Geração de Anak que estava na terra de Israel e o povo de Deus. A promessa de Deus estava sobre a vida da descendência de Anak e sobre o povo de Israel. 1-0 para eles. Para quem que Deus abriu o mar e fez descer muitos inimigos antes de chegar entre ali? Foi para a geração de Anak ou foi para o povo de Israel? 2-0. Louvado seja Deus. A promessa da terra estava sobre a vida de quem? Do povo de Israel ou da descendência de Anak? Quem é o gigante da história? Meu Deus, olha aí. Sabe o que acontece? Você acredita e se deixa tombar pela primeira calúnia que levanta contra a tua vida. Deus hoje está dizendo para você, calúnia é igual catapora, só pega uma vez. Se você se livrar dela, meu amado, você vai se erguer, o seu sistema imunológico espiritual vai te levar e você vai prosseguir para alcançar uma vitória. O pessimista e o otimista, fala para o seu irmão. Pessimista e otimista. Isso aqui não é uma história de carochinha, de gibi, conversa para boi dormir. Não, isso é a verdade. Se você colocar em prática na tua vida, você vai mudar. O teu vizinho vai olhar e vai falar, mas é a Dona Maria? Não era aquela crente que ia para a igreja e voltava da mesma maneira? Não era aquele irmão que pulava e não tinha sua vida transformada? É o que esse carro que está na garagem dele? É o que é isso? É o que ele está mudando de carro? É o que esse caminhão de mudança chegando? É o que é isso? É o que aquela irmã atribulada que não gostava de ninguém agora arranjou um namorado, vai casar. Meu Deus do céu, fofoqueira vai ficar endemoniado, meu irmão. Mas fala para o seu irmão, e o Kiko? O que Deus deu, ninguém pode separar. Põe a mão, varão, põe a mão no coração do teu irmão e diz, aguenta coração. Fala, calma só mais um pouquinho. Fala, espera no Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Eu sei que você está aflito, eu sei que você, irmão, está triste, eu sei que a luta tem sido grande, que a semana não foi fácil, eu sei que o teu filho está te dando trabalho dentro de casa e que você já está esperando uma vitória por muito tempo. Eu sei que é muito difícil ser cristão e renunciar aos manjares de Nabucodonosor, mas aí a tua vitória não está no início nem no meio, ela está no final. E se você chegar lá, meu irmão, Deus tem uma coroa de vitória para você, só para você. Vamos lá. Agora que a gente vai saber quem é pessimista ou otimista, né, meu amor? Lembra? Esse copo está quase cheio ou está quase vazio? Quase cheio? Força. Quem acha que está quase cheio, levanta a mão. Quem acha que está quase vazio? Meus irmãos, o copo está pela metade. Você vê ele encher, o teu vaso encher, só depende de você. Agora, se você quer ver ele esvaziar, irmão, se o
sinto muito, mas eu quero ver um azeite descer sobre a minha vida. Eu quero ver o poder de Deus acontecer, porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Ei, o que o médico diz para você que não tem mais solução? Ele está vendo seu corpo esvaziar, mas Deus está dizendo: seu corpo vai encher, vou te curar. Ei, o que o homem diz para você? O teu ministério vai acabar, ele está vendo seu corpo esvaziar, mas Deus está te dizendo: ei, o teu ministério vai prosperar, prepara a mala, já, Deus está vendo seu corpo encher, Deus está vendo. Quem está vendo o corpo encher, levanta a mão, sai do chão, adora. Aleluia, aleluia. Eita, meu Deus do céu. Ainda bem que essa igreja vê o copo enchendo, né, meu amado? Eita. E agora eu te pergunto, você vai sair daqui como? Pela sua vida regredir? E ainda que ela esteja regredindo, ela só continua se você acreditar nisso. Fala para o seu irmão: a tua vida depende exclusivamente da sua fé. Meu Deus. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Agora, meu amado, eu fui procurar na Bíblia qual a missão do jovem dentro da casa de Deus. E eu fui para a formação da igreja primitiva. E quando eu cheguei lá, eu vi que Pedro, os apóstolos de Jesus, já tinham mais de 30 anos. E 30 anos naquela idade já era quase velho. Se vocês não sabem, eu vou contar uma curiosidade aqui. Antes de Jesus vir, as pessoas viviam mais ou menos até 50 anos de idade. Depois que Jesus veio, o cristianismo deu vitalidade às pessoas. Até hoje nós vemos pessoas que vivem até 80, 90. A estimativa de vida do ser humano está mais ou menos em 70 anos de idade, dependendo do país, dependendo do que você se alimenta, ou também do país, do local onde você mora. Porque o cristianismo, ele veio, Jesus falou que veio para trazer vida e vida. Pode dar uma glória a Deus? Quando Jesus formou, eu vi que os discípulos eles estavam de uma certa idade velhos. Eu perguntei: Deus, eu nunca vi o jovem Pedro sendo apóstolo. Eu perguntei: Deus, onde está o jovem aqui no livro de Atos? Eu só vejo um jovem chamado Timóteo lá na frente, que virou pastor da igreja da Ásia Menor, que Paulo tinha constituído ele pastor. Aí Deus falou: meu filho, preste atenção, lê direitinho. Para de ficar ligado nas coisas terrenas e começa a se ligar comigo. Eu falei: amém, pai. Quando eu abri a Bíblia no livro de Atos capítulo 5, eu vi que o povo estava ofertando a Deus os terrenos que eles tinham, e todos davam voluntariamente aquilo que lhes propuseram no seu coração. Até que chegaram um casal chamado Ananias e Safira, e eles chegaram e eles não deram o que o coração deles mandou dar. E eles tentaram enganar o Espírito Santo de Deus na vida de Pedro, e eles, diz a palavra do Senhor, que só deram um pedaço, e tentando enganar Pedro, dizendo que tinham dado tudo. Até que, como consequência dessa mentira que eles pegaram, Pedro olhou e falou: é o seguinte, você pode até me enganar o pastor da igreja, mas a Deus você não engana não. Eu imagino que Pedro, só foi relatado isso, mas eu imagino que ele falou: no Salmo 90 está escrito que o pecado que você faz nas trevas é como luz diante dos olhos de Deus. Não adianta mais, irmão. Se pecou, se arrepende. Não fica se lamentando, deixando o diabo te pisar, porque só não tem perdão para ele, para você tem. Deixa o sangue descer sobre a tua cabeça e você levanta, sacode a poeira e se coloca de pé de novo. Mas com eles foi diferente. Eles morreram em consequência do seu pecado. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é morte. Eles morreram. Foi aí que entrou o ministério dos jovens. Foi aí que o ministério de Daniel, que há 600 anos atrás tinha se manifestado, voltou a se manifestar no meio da igreja. E depois, 2650 anos depois, vai voltar a se manifestar nessa igreja aqui, de cajueiro, para a glória do nome do Senhor. Diz a palavra que quando eles não mortos, caiu Ananias. Diz a Bíblia que vieram jovens
e tiraram de dentro do templo e levaram para fora e sepultaram. Aí eu falei assim, os jovens, eles foram porque foi tocado no seu coração, foi coincidência. Aí Deus, continua lendo, meu filho. Eu li que Safira também morreu. E novamente os jovens vieram, tiraram a mulher morta de dentro do templo e levaram para fora do templo. Fala para o seu irmão, sacode, se segura. Fala para ele, se segura. Sabe qual a missão do jovem na igreja? Tirar o que está morto de dentro da igreja. Como é que você tira o que está morto dentro desse lugar se a tua vida, meu irmão, não tem avivamento, que é vida espiritual? Como é que você tira o que está morto se infelizmente às vezes você se envolve com o que é morto? Um cristão, meu irmão, um jovem, ele é chamado para trazer o pecado lá de fora cá para dentro. Ele é chamado para poder tirar o pecado lá de dentro e levar para o inferno e ver a igreja de Deus crescer e não inchar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que entra na igreja com a mochila do mundo, né? Ih, tá chegando na igreja. Pode abrir um, não? Posso fazer isso? Não? Posso fazer isso? Não? Ih, antes de casamento não pode, não? Não pode isso? Aí entra com a mochila do mundo. Esse cidadão. Louvado seja Deus. Uma vez entrou um rapazinho assim lá na igreja. Ele falou assim, meu amado, vem cá. Eu falei assim, você entrou aqui para quê? É Jesus que tem que se submeter a você ou você que tem que submeter a Jesus? Meu Deus. Você entrou para ser rei do cristianismo ou você que morreu na cruz? Deixa eu ver sua mão se ela tem um fumo. Ele, irmão, calma. Eu falei assim, calma nada, meu amado. Porque se eu permitir que você entre dentro da igreja e lance o pecado aqui dentro, eu vou te dizer, Deus ama o pecador, te ama, até um beijo no rosto dele. Eu falei, mas odeio essa atitude sua, meu amado. Deus odeia o pecado, mas por falta de jovens que tenham ousadia e autoridade de repreender o pecado, é que infelizmente muitas igrejas incham em vez de crescer. É que infelizmente muitas igrejas ficam adoentadas em vez de ficar saradas. A Bíblia diz que se você orar, se converter nos seus maus caminhos, Deus ouvirá do céu, perdoará o seu pecado e sarará a tua terra. Ele vai curar essa decepção que alguém te causou. Ele vai tirar de dentro de você aquela tristeza que acaba com você na hora de dormir e vai dizer para você, acabou a noite, meu filho, já chegou o amanhecer, é hora de sorrir. Meu Deus, quem pode levantar a mão não, glória daí fora. A igreja de Jesus está aqui e tem muita gente caindo morta na igreja por causa de pecado. E agora eu quero dizer para você, mocidade, Deus está te levantando, está te chamando para poder tirar o que está morto de dentro desse lugar. Fiquei feliz quando a irmãzinha veio aqui na frente e pediu para a igreja glorificar a Deus, não somente quando eu estivesse ministrando, mas também que você tivesse a voluntariedade de oferecer a Deus o teu melhor, porque Deus não aceita segundo lugar, porque Deus não aceita, meu amado, estar em último plano. Deus, ele gosta do melhor, da essência. Deus, ele te deu voz, te deu fogo no coração para que você pudesse derramar na presença dele tudo que o teu ser pode oferecer. Meu irmão, sabe por que Deus quer que você se entregue por inteiro e não de qualquer maneira? Porque quando ele foi para a cruz, ele não foi de qualquer maneira, ele não recusou nenhuma chicotada, mas ele sofreu tudo para que ninguém pudesse dizer nada. Ele pagou o preço inteiro da sua salvação, foi vendido por preço de escravo, aberto 460 feridas no teu corpo, uma coroa de espinho de 15 centímetros furando teu cérebro, 2 dias sem comer, sofrendo calúnia, vendo o próprio povo que ele curou gritar, solta Barrabás e mata Jesus, teve suas mãos, seus pés furados. Ele
tirar o que está morto dentro da igreja, levanta a mão. Jovem não é quem tem 19 anos, é quem tem de 100 anos para baixo, segundo a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que no milênio a criança terá 100 anos de idade. Quem tem menos de 100 anos aqui? Quem tem mais de 100 anos está acompanhado dos pais. Se você tem menos de 100 anos e não está acompanhado dos pais, meu amado, você ainda é criança e ainda pode herdar o reino de Deus. Deus quer que você seja inocente como uma criança. A Bíblia diz, ou melhor, eu presenciei isso, que eu coloquei uma criança num lugar bem alto, e quando eu coloquei essa criança num lugar alto, eu falei: vem pro titio. A criancinha, sem olhar para os perigos de cair, de se machucar, ela veio para o meu colo. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: filho, é isso que eu quero de você, é isso que eu quero da igreja, é confiança total. Eu não quero que quando eu falo para o meu filho: vem Pedro andar na água, ele fica olhando para o tubarão que está do lado, para a tempestade que está aviltando o mar. Eu sei que você caminhe, caminhe, caminhe. Louvado seja o nome do Senhor. Dê a mão ao seu irmão nesse momento, meu amado. Você que sabe, adora a Deus. Eu te convido. Tudo.